Graça e paz os sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Este canal tem como objetivo ensinar as verdades da palavra de Deus e que estas verdades possam correr hasta os confins da terra. Para isso, nós pedimos a sua ajuda inscrevendo-se no canal, apertando a campainha para que possa receber a notificação dos próximos vídeos, deixe o seu like e compartilhe com as pessoas que você sabe se interessam por estes temas. Nós estamos estudando as festas bíblicas e já estamos desenvolvendo e já terminamos de revisar as 3 festas da primavera. E hoje nós queremos aprofundar sobre o entendimento do que significa para as nossas vidas, para este tempo, este conhecimento do cumprimento destas festas através da pessoa de Jesus Cristo. E queremos ler em 1 Coríntios, no capítulo 1, do versículo 22 ao versículo 29, diz assim: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobres nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Nós vínhamos explicando durante este tempo a importância de nós entendermos que estas festas não são festas para os judeus. E nós entendíamos que elas foram uma forma pedagógica, uma forma visual que Deus utilizou para poder imprimir no coração da humanidade o conhecimento do seu plano de redenção que ele executaria em tempos assignados e de forma que cumpriria com estas simbologias de cada uma destas festas. Já estamos entendendo que Jesus cumpriu com a sua vida e fazendo aqueles símbolos que eram realizados naquelas festas. Por exemplo, ele próprio se transforma no nosso Cordeiro Pascual. E ele vai à cruz, morre para que eu não tenha que ser julgada e condenada por Deus e pague com a minha própria vida, com o meu próprio sangue, pelo meu pecado. Ele derramou o seu sangue para que eu fosse livrada e não necessitasse derramar
o meu sangue para expiar o meu pecado. Entendíamos que ele veio como um pão do céu, sem pecado, e que ele nos ensinou e nos alerta de que nós não podemos estar misturados com o mundo e deixando com que isto levede ou esteja fermentando as nossas vidas com o pecado que está na humanidade. Também entendíamos que ele, como primogênito, se entregou para ser a primícia para a nossa ressurreição. E criando com isto a condição que nós sejamos irmãos em Cristo e que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Agora nós líamos este texto e entendíamos, aqui você encontra um Paulo explicando a uma igreja. Jesus já não estava fisicamente aqui, mas já estava o Espírito Santo com a igreja, e agora Paulo trazia este entendimento para a igreja. E ele fazia notar que os judeus pediam sinais e os gregos buscavam sabedoria. No versículo 22 do capítulo 1 de 1 Coríntios. Diz que os judeus pediam sinal. Por quê? Os judeus, como se consideravam os que estavam cumprindo a lei e por estarem religiosamente cumprindo cada estatuto, cada lei, cada norma que foi estabelecida, eles esperavam ver sinais e ver cumprir-se, inclusive, o que religiosamente eles introduziram de tradições naquela lei e de exigências que foram superiores em exigência para as pessoas do que estava pedido naquelas festas e do que deveria ser os rituais para a parte judia. Então, eles esperavam um Messias que cumprisse todas estas normas que eles mesmos impuseram. Por outro lado, nós encontrávamos os gregos. Quem eram os gregos? Eram os que dominavam politicamente e governamentalmente naquela época. Eles eram um império que estavam dominando. Então, eles buscavam sabedoria, mas não a sabedoria de Deus. Eles buscavam a sabedoria que vem de uma mente que busca conhecimento em livros, em ciência, em tudo isto, para, através disto, eles terem as respostas para a vida, poder ter como que a certeza da sua salvação ou de estarem no caminho correto. E Paulo vem e desarticula tudo isto, desarma toda esta teologia, tanto da muito religiosa, cheia de sinais, quanto da muito cheia de hermenêuticas e teologias e estudos e toda a sabedoria que um ser humano pode armazenar em sua mente, e simplesmente ele diz que a pregação que nós devemos fazer é a da cruz. E que esta pregação, e ele adianta inclusive as reações que nós teremos que suportar. Os judeus, eles se escandalizarão, porque não se esqueça, os judeus esperavam um Messias que vinha para fazer e acontecer, e para reinar, e para estabelecer seu reino, e cumprir tudo isso, mas o que eles não entenderam é que Jesus sim fez isso, e como explicamos em episódios anteriores, Jesus fez isto, só que eles estavam cegos e não puderam reconhecer que ele era o Messias. E pelo outro lado estavam os gregos, os gentios, os que não eram religiosos, nem eram da descendência judia, e que estavam, através do seu conhecimento intelectual, buscando a forma de serem aceitos também por Deus. Mas isto tão
tampouco é a forma como Deus vai se mover, porque nossa mente jamais poderá entender o que Deus tem para as nossas vidas. E isso é o que nós queremos concluir estas festas da primavera, entendendo que estas 3 festas já cumpridas por Jesus, mas que seguem como um alerta para os cristãos, os que são seguidores de Cristo, devemos abrir nossos olhos e entender que o nosso Messias é um judeu e que todos estes princípios que foram colocados em cada um daqueles elementos nas festas e foram cumpridos com ele em seu próprio corpo, devem seguir vigentes agora, no tempo em que nós, como cristãos, vivemos, sim, um tempo de graça. Porque eu, inclusive, estou liberada de ter que subir a Jerusalém todas as festas e de estar oferecendo cordeiros e fazendo sacrifícios. Estamos livres disto, mas não estamos livres de entender a necessidade desta cobertura, desta proteção deste sangue, de sermos separados, de não deixar contaminar-nos com este fermento, de aceitarmos e sermos agradecidos, porque Jesus ressuscitou, e como ressuscitou sendo primogênito, abre caminho para que eu possa também ter esta esperança. Este é o conflito que Paulo explicava. Ele dizia: ponham atenção, entendam, Deus veio justamente para estabelecer isto. Ele disse aqui que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Nem os religiosos que achavam que detinham todo o poder, porque eram os que estavam como povo da religião, da lei, do cumprimento de tudo do Yahvé, e nem os que eram muito sábios no seu próprio conhecimento, ou todos cheios de si, não, como ele diz aqui, os de nobre nascimento, nem estes e nem aqueles eram pessoas que de verdade estavam reconhecendo e sabendo discernir quem era o Messias e como deveria ser o seu comportamento segundo isto. Então, aqui ele explica que todas estas festas, já explicamos estas 3 e seguiremos explicando as outras, porém aqui nós temos que fazer este entendimento como um resumo. Qual é o aprendizado que eu devo tirar, o ensino que eu devo retirar de tudo isto que está me ensinando Deus? O que ele disse, que Deus escolheu as coisas humildes, aqui ele escolheu as coisas loucas, escolheu as coisas fracas, escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. E tudo isto vai terminar aonde? Com o fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Pode parecer uma atitude muito como de orgulho, de uma posição, né, um pouco sem valorizar os demais, mas não. Todos nós sabemos que o grande conflito que enfrentamos nestes dias como cristãos é porque as igrejas terminaram se transformando nisto, em competições, em situações onde não há o reconhecimento, a humildade, o ser conservo do outro, e muitas vezes estamos vivendo como se não conhecêssemos o que Deus nos pediu. E Ele nos pediu para que nós fôssemos assim, pessoas que pudéssemos estar conhecedoras do nosso valor
pelo que ele fez e não pelo que eu possa fazer como boas obras, ou pelo que eu conheço, ou pelo que eu ensino, ou como falo ou faço. Não, isto me leva a me contaminar. Veja o que ele segue dizendo em 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 7 ao 16. Ele diz assim: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Por quê? Se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. E ele segue: porque qual dos homens sabe a coisa do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode escondê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Não, nós, porém, temos a mente de Cristo. Aqui ele dá um resumo de tudo o que ele quer entregar para nós. Toda esta obra que ele produziu através do cumprimento destas festas é para que ele possa entregar a nós o que ele diz aí: o que os nossos olhos não viram, o que os nossos ouvidos não ouviram e que jamais penetrou no nosso coração. Todas estas bênçãos só podem ser realmente entendidas e podem entrar no nosso coração como uma esperança se eu tenho ao Espírito, porque é o Espírito de Deus que pode me revelar as coisas espirituais. Por isto, não por vangloriar-se, Deus não pode atuar através da sabedoria humana. E tampouco ele vai ficar fazendo sinais só para que os religiosos se sintam respaldados. Ele necessita, como diz, que os religiosos e que os sábios do mundo se submetam e se humilhem a esta sabedoria divina, ao Espírito Santo, que vai revelar as verdades espirituais. E concluímos com 1 Coríntios capítulo 3, versículo 21 e 22. E aqui ele dá o entendimento. Ele diz assim: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus.
Entender isto levará você a um nível de viver no sobrenatural. Cristo somente conseguiu suportar todo aquele sofrimento, passar por todas aquelas humilhações, dores, aflição e até chegar à morte, e morte de cruz, porque ele tinha os olhos dele postos na recompensa, você e eu. E aqui ele diz, por favor, não se enredem nestas coisas, não estejam buscando sinais, buscando sabedoria do homem, buscando ser reconhecido, buscando não ter sofrimento, buscando não passar por lutas, não ter quem calunie você ou que não esteja confrontando. Entendam que há sofrimentos e que você sim vai estar vivendo momentos de luta, de angústia, de sofrimento, mas você não está sozinho, eu estou com você, e a parte, ele é o Senhor da glória. Por ele, dele e para ele são todas as coisas. Se Cristo é o Senhor de toda a glória, se é dele todas as coisas, e se eu, como diz aí, tenho tudo nele, porque diz aqui que tudo, as pessoas, eles estavam discutindo, essa igreja discutiu entre eles por estarem mais apegados a este líder, àquele líder, e ele disse, gente, todos são de vocês. A parte o que é do futuro, o que é do presente, a vida, a morte, tudo, mas vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Então, o final de tudo é entender que o único caminho é em Cristo. Todas estas celebrações de festas, todos esses elementos, eles vão terminar em um só lugar: Jesus. Jesus é o que cumpriu as festas e é a festa em nós. Ele é o que abriu este caminho e que abre e que traz todas estas bênçãos para as nossas vidas. Mas eu só posso receber isto estando alinhada com ele. O nome Jesus fala de salvação, mas o nome Cristo fala de Messias. Muitos podem conhecer a Jesus como a salvação, mas talvez não tenha conseguido chegar ao nível de intimidade de Messias, daquele ungido, este que tem coisas que o seu olho não viu, que o seu ouvido não ouviu e que o seu coração não tem nem imaginado. Isto é o que ele tem para você. Entenda que todos estes simbolismos que já entendemos e aqui ainda virão outros tremendos, não se esqueça que existem 3 festas que ainda não se cumpriram. E que estas festas falam dos tempos e épocas que vão vir e que necessitamos, como igreja, estar preparados para poder, quando chegue aquele tempo, não estar cegos e não reconhecer ao nosso Messias na sua segunda vinda. Que Deus o abençoe e que seja isto em nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. Amém.